Esse vídeo é sobre for e eu vou te mostrar de uma vez por todas por que você nunca deve escrever um for loop. Não, isso é mentira na real. Eu queria falar sobre recursão e dar uma pequena pincelada em FP, Functional Programming, e em TCO, Tail Call Optimization. E para isso, eu tenho uma seguinte questão para a gente começar a pensar sobre esse assunto. E a questão é a seguinte: a gente quer percorrer todos os números de 1 a 100 milhões, botar na tela, printar todos que são divisíveis por 1 milhão, e a gente não pode usar loop. A gente não pode usar for, a gente não pode usar while, a gente não pode usar do while, a gente não pode usar goto. Não pode usar goto também. E você pode pensar, pô, que parada tosca, por que eu vou fazer isso? Realmente, no seu dia a dia, você provavelmente nunca vai fazer isso na vida, mas o conhecimento de como e por que dá pra fazer isso é um conhecimento que pode te agregar como profissional, e é um conhecimento relativamente profundo de como o software de fato funciona. Então, embora eu acredite que você nunca vai encontrar isso aqui, é bom você saber como fazer. Então vamos abrir ali nosso Python e vamos tentar fazer isso. Primeiro vamos ver como fazer isso usando um for tradicional. A gente definiu aqui uma função, o nome dela não importa, o nome e a gente vai percorrer todos os números na range até n mais 1, até o número que a gente receber e 1 acima. Se o nosso número for divisível por 1 milhão, a gente vai printar o número. Tá razoável, né? Funciona, vai funcionar. A gente chama aqui i com o valor de 100 milhões. Se eu chamar isso aqui, acredito que vai demorar um pouquinho para conseguir rodar, mas tá aqui. Ele rodou, de fato, printou todos os números divisíveis por 1 milhão. Então ele tem aqui do 1 milhão até o 100 milhões. Muito bacana. Não gostei desse for, quero tirar esse for, vamos tentar fazer isso de outra forma. Uma forma de você executar o seu código, o mesmo código, várias vezes, é fazendo um loop. Outra forma de você executar o mesmo código várias vezes é transformando ele numa função e chamando essa função várias vezes. E se a gente chamar a função dentro da própria função, a gente está fazendo recursividade. Então, todo loop tem como ser substituído por recursividade e toda recursividade pode ser transformada num loop também. Claro, às vezes isso requer que a gente aloque estruturas de dados adicionais, mas em teoria, sempre dá para fazer. Então, vamos tentar converter isso aqui numa função recursiva. Algo que a gente pode fazer, na verdade, é transformar isso aqui num while, ao invés de um for. E quando a gente transformou isso aqui num while, ele ficou muito parecido com a forma que a gente pode chegar se a gente quiser usar a recursão. O detalhe da recursão é que isso aqui vai ser um pouco difícil. Esse nosso num que está sendo inicializado e modificado dentro do loop não vai funcionar, né? Porque a gente não consegue modificar isso aqui dentro de um loop. Então, o que eu penso que a gente pode fazer é transformar isso aqui num parâmetro. Ao invés de um while, eu posso fazer um if num menor ou igual a n. Aí a gente pode só copiar o código daqui, é a mesma coisa. E aqui, no final, a gente pode chamar o i, passando n, e o nosso num mais 1. Se você olhar os dois códigos, é essencialmente a mesma coisa. O código é muito parecido, é quase igual. Então tá, vamos rodar o do nosso while para ver se funciona. Eu vou chamar aqui a função, tipo recursion, e rodou, printou todos os meus números sem problema nenhum. Então vamos comentar isso aqui e descomentar isso aqui. E, em teoria, é pra gente rodar isso aqui e não dá problema nenhum, certo? Errado. Deu um erro. Recursion error maximum recursion depth exceeded. Por que isso aqui tá acontecendo? Embora o nosso código, os dois códigos sejam extremamente parecidos e façam a mesma coisa, sim, eles fazem exatamente a mesma coisa, a forma com que a gente comunicou isso pra máquina, a forma com que a gente solicitou que isso fosse executado, no Python é diferente. No while, a gente fez um loop. Isso aqui é essencialmente um goto, um if e uma variável que vai mudando de valor, uma variável que vai incrementando. O que o programa precisa manter em memória é só esse n aqui, o valor atual de num, e ficar descendo o programa fazendo goto para cima, desce e faz goto para cima. É pouquíssima memória que precisa ser alocada para executar isso daqui. Chamando a nossa recursão, a gente pediu, talvez a gente nem soubesse disso, mas a gente pediu que o Python fizesse algo bastante diferente. Existe algo chamado a call stack. A call stack é uma pilha que o seu programa vai alocar para saber o que é para ele estar executando. Na primeira vez que eu chamo o nosso método aqui, eu joguei na pilha uma chamada do método i, o valor de n, que no nosso caso é 10 milhões, e o valor de num, que no nosso caso é 0. Vai ser alocado também um ponteiro mostrando o que é para estar executando nesse momento. Nosso código vai executar essa parte aqui bem bacana, sem problema nenhum. E quando chegar aqui embaixo e ele chamar o i de novo, essa função não terminou. Ela não é considerada encerrada porque essa função só vai encerrar quando essa chamada aqui dentro encerrar também. Então, a gente vai pegar e a gente vai jogar de novo na stack outra chamada para a função i com outro valor de 1 e a gente não removeu da memória esses valores aqui embaixo.
A primeira chamada do método ainda está na stack, e agora a gente vai apontar para cá. Quando chegar no i de novo, a gente vai jogar mais um na stack, passando o num como 2. Lembra, quando a gente fez o nosso loop ali bonitinho, a gente só tinha um valor de num, e esse valor ia constantemente mudando. Aqui, como a gente está usando recursão, e a gente não está mutando o valor de num dentro da função e fazendo o nosso loop, a gente vai jogando todas essas chamadas de método para dentro da call stack. No nosso caso não recursivo, a gente tinha só um valor de n em memória e aquele valor era alterado. Como aqui a gente está empilhando tudo na nossa call stack, a gente tem vários valores para num que vão sendo empilhados um em cima do outro e via de regra o Python não vai deixar a gente otimizar isso aqui. Então no nosso método recursivo, o que a gente pediu para o computador fazer é ficar empilhando processos um em cima do outro na call stack e mantendo essas referências aqui para as variáveis até o ponto que a stack cresce para um tamanho muito grande e ela estoura. Isso teria acontecido, só que o Python tem um erro customizado aqui chamado Recursion Error, que vai impedir um Stack Overflow, que é o erro que de fato aconteceria. Só que vem cá, pensa aqui comigo. A primeira chamada aqui embaixo está dependendo da segunda e a segunda está dependendo da terceira. Quando a última chamada lá em cima acabar, a gente vai remover isso aqui da stack, a gente vai voltar para cá. Quando a gente voltar para cá, quando a gente voltar para a função anterior, o que vai ser executado depois disso aqui? Nada. Não tem nada aqui embaixo. Quando a função que foi chamada dentro da outra acabar de executar, a função pai, assim, a primeira que foi chamada, não vai executar nada. Então, por que a gente está mantendo tudo isso aqui em memória, sendo que quando a stack começar a decrescer e o ponteiro aqui for voltando para baixo, a gente não vai executar nada? Por que ao invés de ir empilhando um processo em cima do outro, a gente sabe que a gente não vai voltar para precisar executar nada depois. A função acaba aqui. O último passo que ela faz é chamar a outra função. Então, em teoria, no momento que eu criei essa chamada aqui de função, essa aqui de baixo, você tem que concordar comigo que não serve mais pra nada, né? Porque pra que a gente vai voltar pra lá se não tem mais nada pra ser feito? E quando a gente criou essa outra aqui de cima, a gente também não precisa mais dessa. E quando a gente jogar uma outra em cima dessa, com o num aqui valendo 3, a gente também não precisa mais da de baixo. Ela não vai executar nada. Essa linha é a última linha da função, nada vai ser executado depois. Então, você tem que concordar comigo que tem alguma otimização que o Python não está fazendo, porque se ele estivesse fazendo essa otimização aqui que eu mostrei que dá para fazer, tecnicamente não tem nada que impeça a gente de fazer isso, ele com certeza conseguiria executar o que a gente pediu. Ele com certeza conseguiria chamar a função 100 milhões de vezes e printar os divisíveis por 1 milhão. Só para ficar claro, a implementação de uma TCO não é necessariamente como eu acabei de explicar. Óbvio, a implementação pode variar de linguagem para linguagem, de runtime para runtime, mas eu sei que a nível de código, muitas das vezes ela é implementada com um goto, como se fosse um simples loop. Então vamos pegar isso aqui, essa nossa definição do problema, e vamos escrever isso numa linguagem que de fato não tem for loop. Numa linguagem que de fato vai fazer essa otimização pra gente. Vamos puxar aqui um Elixir, e vamos escrever a mesma função em Elixir, recursivamente, e você não precisa entender muito da semântica aqui do que está acontecendo, só que você precisa entender é que a gente tem uma função, enquanto o n for maior do que 0, ele vai ver se o restante de uma divisão de n por 1 milhão, ou seja, se n módulo 1 milhão igual a 0, ele vai printar n na tela, e no final a função vai se chamar de novo. É só isso que está acontecendo, é o mesmo exemplo que a gente deu em Python, é recursivo, e a gente está chamando com o valor de 100 milhões. Estamos fazendo a exata mesma coisa, vamos ver se a Elixir consegue rodar isso aqui. Quando a gente chama aqui, a gente executa, ela rodou sem nenhum problema, ela printou todos de 100 milhões até 1 milhão, eu acabei de me tocar que eu fui decrescendo o número ao invés de crescendo, mas não tem problema. A lógica é a mesma e eu mostrei que a otimização é possível. E a otimização que eu mostrei aqui, ela é chamada de Tail Call Optimization, que é o que a gente estava conversando aqui em cima. E Tail Call, por quê? Tail seria o rabo, é a última linha da função, Call é uma chamada, Optimization é a otimização. Tail Call Optimization significa que eu vou permitir o compilador fazer essa otimização que eu descrevi aqui embaixo, quando a última linha da função é uma chamada para outra função. E Python não faz isso. Por que Python não faz isso? Bom, porque o próprio pai do Python não quer que isso seja feito. O Guido von Rossum escreveu aqui um blog post falando que ele não acha que é uma feature que combina com a linguagem, ele não acha que é uma feature que faz sentido na linguagem, porque a gente perderia o stack trace. O que é o stack trace? Seria exatamente aquilo que eu te mostrei, a ordem das chamadas na stack. O Guido não quer fazer o trade-off de perder o stack trace para ter essa tail call optimization, porque ele acha que Python não precisa, que Python não faz muito sentido ter isso. E é claro,
quem sou eu pra discordar? Eu acho que faz bastante sentido sim a decisão dele. Tá, então esse tal de Tail Call Optimization só tem em FP? Só tem em Functional Programming Languages? A gente só consegue fazer isso com Haskell ou Elixir ou algo do tipo? E a resposta é não. Dá de fazer Tail Call Optimization sim, com linguagens normais, imperativas. E eu acabei de perceber que eu não tenho C Sharp instalado, então eu não vou conseguir mostrar isso agora, então você vai ter que confiar em mim que dá de fazer Tail Call Optimization em C Sharp. Tá, então qual a pira de for loop? É ruim? Eu não devia usar? Não, claro que não. A gente tá tendo essa conversa aqui porque eu acho que faz sentido a gente aprender sobre o paradigma funcional, a gente aprender um pouco sobre Functional Programming Languages, de quebra, a gente entender um pouco como é que funciona a call stack dos programas. Eu acho que você precisa saber transformar um loop em recursividade e recursividade em loop. Mas é óbvio, você trabalha com Python, você trabalha com Golang, com esse tipo de linguagem, você vai ter que escrever for loop. Você precisa escrever for loop e não tem nada de errado em fazer for. Mas também não custa nada você entender o que é um map, o que é um reduce e o que é um filter.